Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, que sejam nossas primeiras palavras de profundo agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos felizes em seu nome. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa que mora no nosso coração. É um vínculo já de várias décadas, né? Então realmente só um motivo de força maior para que estejamos ausentes. Para a nossa reflexão nesta noite, nós buscamos uma colocação que a princípio pode causar um impacto. Ouvimos assim inúmeras vezes no movimento espírita a assertiva, a afirmativa, que o espiritismo não visa fazer proselitismo. Não ouvimos isso várias vezes? Ouvimos ou não ouvimos essa afirmativa? Eu não sei onde é que foram buscar essa informação. Ela é infundada. Ela é infundada. A não ser que a pessoa esteja colocando o Espiritismo como doutrina, os ensinamentos. Os ensinamentos estão contidos nos livros. É óbvio que o livro não visa fazer proselitismo. A doutrina em si. Mas, mesmo que uma casa espírita esteja aberta, se não tiver prosélitos, o que acontece? Vai fechar portas. O que são os prosélitos? São os seguidores, são os trabalhadores, são os que vão disseminar a mensagem. Então, se a casa espírita não estiver interessada nos seus frequentadores, nos seus trabalhadores, termina por extinguir a sua tarefa. Então é uma visão equivocada e passam essa mensagem também equivocada para frente. E quem é que nos autoriza a falar isso? Allan Kardec. Vejam só, o estudo nos leva a buscar nessa fonte extraordinária que é o Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele aborda sobre o tópico do método, que é o título do capítulo, é o item 18. Olha a expressão que o nosso codificador utiliza. Muito natural e louvável é em todos os adeptos o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Olha a expressão textual de Allan Kardec no método. Porque é exatamente a expansão da doutrina espírita. Ela vem para iluminar consciências. E como é que ela vai iluminar a consciência sem ter os adeptos e seguidores? E Allan Kardec aqui está no desdobramento do próprio cristianismo. O que nos diz Jesus em relação à candeia? Onde é que devemos colocar a candeia? Debaixo da mesa? Debaixo do veladouro? Ou um ponto mais alto? O ponto mais alto para clarear a todos. Olha, então o conhecimento, ele deve ser o quê? Distribuído. Na medida que as pessoas vão tomando conhecimento desses ensinos, e vão raciocinando, vão refletindo na sua objetividade, na sua propriedade, na sua profundidade, vão assimilando. E naquilo que vai sendo assimilado, vai se tornando o quê? Convicção. Torna-se convicção. Essa pessoa se transforma em quê? Adepto. É óbvio que nós não temos como planejamento, como objetivo, a catequese. Isso é outra coisa. Então a catequese, e quando se fala que não visa fazer proselitismo, está excluindo o aspecto de catequese. Porque na catequese nós vamos quase que tentar impor e convencer as pessoas, como faz parte da história da religião da humanidade. Por outro lado, quando se faz a divulgação, está simplesmente colocando à disposição das pessoas. Elas decidirão por si mesmas se a doutrina vem ao encontro dos seus anseios, vem ao encontro dos seus questionamentos. Então, é o respeito ao livre-arbítrio de toda e qualquer pessoa. Essa é a grande diferença entre catequese e essa divulgação, difusão da doutrina espírita. Sendo que as duas vertentes visam fazer proselitismo. Não resta a menor dúvida. Uma respeitando o livre-arbítrio e a outra é quase que impondo os seus próprios conceitos. E Allan Kardec prossegue, então, chamando a nossa atenção ainda sobre esse aspecto, dizendo: visando facilitar-lhes essa tarefa,
Aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo. Que objetivo? Fazer proselitismo, fazer novos prosélitos, a fim de deles pouparmos inúteis esforços. Bem, então a doutrina espírita tem uma metodologia sugerida ao livro dos médios por Allan Kardec para fazer o seu proselitismo. E onde nós vamos ter exatamente a orientação? Através destas anotações do nosso codificador. Ele nos diz: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Se a pessoa não tiver essa disposição de fazer um estudo sério, ela não vai lograr chegar a lugar nenhum. Então veja que a partir daí já conta com a iniciativa da pessoa. Numa fase inicial existe a sensibilização. A pessoa chega a casa, ela não está disposta realmente a estudar, não tem ainda essa definição. Ela convive durante o período, nas palestras, no passe, mas na medida que vai atendendo as suas aspirações, ela se predispõe: não, mas eu quero ver essa doutrina mais profundamente. Como a casa tem a estrutura do estudo sistematizado da doutrina espírita, então se inscreve nos cursos. E aí é a oportunidade de fazer o aprofundamento, o conhecimento da doutrina. Então, está exatamente trabalhando na direção que Allan Kardec está nos indicando no livro dos médios. Mas ele continua dizendo ainda: com nenhuma outra ciência pode ser aprendido a brincar. Olha, é interessante, Allan Kardec colocar no livro dos médios: com qualquer outra ciência, ninguém pode aprender se estiver a brincar. Ele está destacando qualquer inconstância em relação ao estudo. Só um estudo sério. E quando nós estudamos o livro dos Espíritos, lá na introdução, nós observamos que ele coloca quais são os critérios para se identificar um estudo sério. Ele começa logo dizendo: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É a introdução à oitava do livro dos Espíritos. Somente essa continuidade vai caracterizar um estudo sério, perseverante. E ele sugere ainda nesse item oitavo que aquele que quisesse estudar a doutrina com seriedade teria que fazer um curso, escolhendo seus professores. E ele vai, nos médios, reforçar mais ainda isso, nos dizendo que o estudo do Espiritismo, ele abrange um campo imenso, e não é para assustar a pessoa, não. Diz mais, porque nós temos que encará-lo através das suas consequências, porque o Espírito tem a ver com todo o conhecimento da humanidade. Ele se liga, se vincula com todos os conhecimentos. Quando nós observamos que é o ponto essencial na casa espírita, a prática da caridade. E a nossa bandeira: fora da caridade não há salvação. Nós não estamos nem preocupados um pouco com sociologia, estamos praticando a caridade. Mas vejamos, não há como distinguir, separar a vivência do espírita na sociedade, na comunidade, da sociologia. Porque todos aqueles sociólogos estudam exatamente os fenômenos que ocorrem na sociedade. E nessa atividade de atender o ser humano, de se interrelacionar de forma empírica, sem sermos formados em sociologia, nós estamos trabalhando os mecanismos da própria sociologia. E assim, nas outras vertentes, nós estamos ali, tendo essas vinculações no campo da ciência. Outro aspecto, costumo dizer: mas olha, será que a Casa Espírita não programa nunca um tema sobre ecologia? Nos perguntaram isso. Não faz parte do Espírito, do Evangelho, dos médicos. Quando é que vai ter um tema sobre ecologia? Então, se nós estivermos prestando muito bem atenção, em todos os temas estudados, a ecologia está vinculada. Preservação da vida. Bom, tem tudo a ver com a ecologia. Por quê? Vai dar na valorização da vida,
na nossa longevidade, que depende da alimentação, que depende do nosso ambiente, depende da conservação de tudo que nós estamos usufruindo no mundo que nós habitamos. Então, embora não haja, assim, de uma forma clara, direta, hoje vamos falar de ecologia, mas os assuntos abordados, eles sempre têm as vinculações com todo o campo do conhecimento da humanidade. Então, há necessidade que nós, antes de sermos espíritos, lembramos que somos cidadãos. Cidadãos são humanos, pessoas humanas, cidadãos. Então, estamos vivendo na comunidade, vivendo na sociedade. E todo o nosso conhecimento, ele é colocado nessa vinculação com o estudo da doutrina espírita. O espírita não vive isolado do contexto geral. Então, ele nos chama a atenção ainda, de forma-lhe, sem dúvida, a base da crença nos espíritos. Mas essa crença na essência dos espíritos, ele vai destacar para nós que não basta para fazer uma pessoa espírita. Então, eu acredito nos espíritos. Tudo bem, pode acreditar. E ele faz um paralelo. Mesmo que nós tenhamos a nossa crença em Deus, isso não nos torna em teólogos. Embora tenhamos a crença em Deus, para ser teólogo, vamos ter que estudar. Da mesma forma que nós temos crença nos espíritos, para ser espírita, temos que estudar a doutrina espírita. Então ele faz esse paralelo que elucida muito bem essa necessidade. Prossegue ainda nesse direcionamento dos pontos básicos. Vejamos então, de que maneira melhor se ministra o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Então, não interessa simplesmente a pessoa ter a notícia, ela vai ter que estudar e estabelecer nela a certeza, a convicção. Para ela chegar neste ponto de ter a convicção, ela deverá seguir uma metodologia. E é essa metodologia que Allan Kardec, então, vai nos sugerir nos parágrafos seguintes. Então, pode causar espécie, quando ele fala em termos de ensino, e ele vai sempre repetindo. E nós não perdemos assim de vista que Allan Kardec, antes de ser realmente conhecido como Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e esse ano comemora 150 anos do seu lançamento, ele tinha o nome de batismo de Politeão de Nazaré de Vai, eminente educador, pedagogo. Então é óbvio que o ensino está assim entranhado na sua própria essência. Então quando ele fala de ensino, ele fala assim, não se preocupem, não causem espécie, quando falamos em termos que o espiritismo deve ser conhecido através do ensino. E ensino não quer dizer aqui, pura e simplesmente o que é transmitido do púlpito ou da tribuna. Fala, quando nós estamos conversando pessoa a pessoa, tirando as dúvidas, esclarecendo as pessoas, falando da nossa própria experiência, estamos ministrando ensinamento. Então esse ensinamento, que muitas das vezes penetra com mais objetividade do que quando temos um grupo, porque ali a pessoa bota realmente seu raciocínio para funcionar e tem a oportunidade, sem inibição, de fazer um processo interativo, colocar suas dúvidas para fora. E aí que o raciocínio se vai desenvolvendo. Mas então ele chama a nossa atenção ainda. O caminho mais lógico, entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor. O caminho mais lógico, entretanto, nos mostra que nem sempre é o melhor de caminhar, de persegui-los. Ele chama a atenção mais embaixo. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, para pegar exatamente aí. Porque quando nós desejamos falar alguém sobre a doutrina espírita, olha, a doutrina de quem é? Dos espíritos. Então vamos falar dos espíritos, do mundo espiritual, porque por eles que nos trouxeram a doutrina. Então esse é o caminho lógico, porém nem sempre é melhor. Então ele começa a questionar, antes de falar dos espíritos, o mais objetivo é nós falarmos às criaturas da existência da alma, da sobrevivência da alma, da sua imortalidade. Porque se a própria criatura não acredita que ela é uma alma imortal, como é que ela vai entender e aceitar a existência dos espíritos?
E ele caminha nessa linha, então, antes de desejarmos que alguém seja espírita, há que questionar se ela é espiritualista. Porque se ela não for espiritualista, já nas faixas do materialismo, ainda não é o momento de falar de espiritismo. Podemos observar que também lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca no frontispício, na página de rosto do livro, filosofia espiritualista. Isso quer dizer, existem duas grandes árvores do conhecimento humano: a árvore da filosofia materialista e a árvore da filosofia espiritualista. Então, nessa árvore ela vai se ramificar nas inúmeras doutrinas que nós temos à nossa disposição. Então, as bases da filosofia espiritualista é comum a todas as filosofias dessas ramificações. É a crença na existência de Deus, a crença na existência da alma, penas e recompensas futuras. E essa é a raiz da filosofia espiritualista. Porém, embora o tronco seja comum, a partir dali da sua copa entram as ramificações. Então vamos ter catolicismo, vamos ter as igrejas, a parte dos evangélicos, vamos ter a parte do budismo, vamos ter o islamismo. Então cada uma dessas vertentes vai falar de Deus, vai falar da alma, vai falar da vida futura, segundo a sua ótica. Mas a base é comum. Então, se houver esta base, nós temos condições de fazer um aprofundamento com a doutrina espírita. Se não houver, primeiro tem que estruturar esta base. E então ele abre para nós um raciocínio de vários tipos de materialistas que existem. Então existe aquele que chama de materialista o sistema, é o sistemático. Então esse sistemático, ele já tem opinião formada. Então tudo termina na jornada, existe além daqui. Esse, muitas das vezes, até por orgulho, uma posição firmada, não realmente aceita nenhuma argumentação. E se for argumentar, ele contra-argumenta, exigindo que nós venhamos a provar o que nós estamos dizendo. Quando, na realidade, o ônus da prova não é nosso, o ônus da prova é de quem duvida. Assim coloca no Kardec, de uma forma muito lúcida. Lá no livro O que é o Espiritismo, ele comenta o diálogo cético, né? Então o cético tinha aquela dúvida enorme sobre a existência. Então me prove que existe o Espírito, que existe Deus. Você provar, eu passo a ser espiritualista. Mas não, eu não tenho que provar, porque eu tenho certeza. Agora a dúvida é sua, então você prova que não existe. E aí termina o diálogo ainda dizendo o seguinte: vamos admitir de passagem que nós não somos realmente almas imortais. Vamos raciocinar com a sua teoria. Tudo termina na sepultura. Tudo bem? Tudo bem. Então vejamos. Você argumenta, jovem, que quando terminar a vida, assim, ele estava aproveitando a vida, gozando a vida e sem se preocupar com a vida futura. Mas o senhor não está gozando a vida, então quando morreu, não aproveitou a vida. Eu não, já gozei a vida. E termina na sepultura. E Allan Kardec então apresenta o contra-argumento. Muito bem. Então você está gozando a vida e não está investindo nada na vida espiritual. Tudo bem. Agora eu faço a minha proposta. Em existindo a vida espiritual, como eu tenho a certeza que existe, eu pergunto: você que está gozando só a vida material, como estará na continuidade da vida? Eu sei como eu vou estar, porque estou investindo nela. Agora, se não houver a continuidade da vida, como você diz, ele não teria por que lamentar, simplesmente não existia mais. Olha o raciocínio lógico do Kardec. Então, em levar uma vida retilínea, equilibrada, sem desregramento, não traz prejuízo a pessoa alguma, mas de certa forma ela está investindo no seu equilíbrio espiritual. Mas quem, por não levar em consideração a vida espiritual, se dá o desregramento das paixões na atual existência, não resta a menor dúvida que, havendo como nós temos certeza que existe, baseada na doutrina espírita, a continuidade da vida estará de uma forma muito complicada ao deixar o plano físico. Então, exatamente a doutrina espírita vem nos esclarecer para saber como viver a atual existência. Não é simplesmente falar do mundo espiritual, a vida pós-morte. É viver e viver bem, aproveitando todas as oportunidades de enriquecimento, de crescimento, de progresso na atual existência. Ou seja, começarmos a sermos felizes aqui e agora.
mas não a felicidade da ilusão, a felicidade real. Dizem os poetas aqui, a melhor forma de nós sofrermos a desilusão é alimentarmos a ilusão, né? A fantasia. Aí vai realmente sofrendo a grande decepção. Então, ao lado desse materialistas, ele chama-nos a atenção para outra categoria de materialistas. O item é valiosíssimo. Seria aquele que não teria uma crença definida, então por falta de algo melhor. Então esse materialista, por falta de algo melhor, ele de uma certa forma é receptivo. Só falta o quê? Que a informação chegue até ele. Se essa informação chegar de forma realmente racional, que ele possa sentir a profundidade dessas informações, é óbvio que vai começar a ter esse enraizamento. Porque esses já estão na fase do questionamento do objetivo da vida, por que existem diferenças na nossa sociedade, diferenças de aptidão, diferenças sociais, etc. E ele vai transitando por uma outra categoria de materialistas também. Já não é bem materialista, mas colocam opositores por sentido religioso. Então é como se a pessoa tivesse receio de que o espiritismo viesse combater a sua religião, como ocorrer nas guerras religiosas do passado. Então Allan Kardec esclarece que na medida que a pessoa vai começando a ter conhecimento, vai observando que o espiritismo não está combatendo a religião de quem quer que seja. Apenas estamos informando sobre as verdades da nossa própria vida. E nós observamos hoje na nossa terra, no nosso país, como a doutrina espírita vai se enraizando pelas verdades que ensina, e nós encontramos pessoas de outras religiões que, pelos seus dogmas, difundem a unicidade da existência, mas essas pessoas não. Eu sou desta religião, mas acredito na reencarnação. Então vejamos, pela lógica da reencarnação ensinada pela doutrina espírita, a pessoa passa a ver que não há outra explicação para a justiça divina. Porque em não aceitar a reencarnação, não há como entender a justiça de Deus. Então, e aí vem todas as consequências desta doutrina, que é a doutrina da reencarnação ensinada pelo Espiritismo. Por outro lado, vejamos, transitando ainda nessa fase dos opositores, ele chama os incrédulos que defendem assim por amor próprio, tem opinião formada por orgulho, não abre mão da sua opinião. Mais à frente ele vai chamar ainda, ao lado dos materialistas propriamente ditos, a uma terceira classe de incrédulos. Embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles referidos aos incrédulos de má vontade. E quando ele chama os incrédulos de má vontade, ele ainda explica por quê. A esses muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude dos gozos materiais. Não gosto de gozar a vida. Então, naquilo que a doutrina começa a esclarecer, sente que vai ter que renunciar. Então, para não renunciar àquilo, prefere abrir mão da doutrina espírita. Ilustrando isso, nós tivemos um irmão, certo, encarnado, já desencarnou. O casando quebrou, fraturou uma perna, ficou lá engessado durante quase 6 meses. E é de uma forma muito prosaica assim: João, posso ler os seus livros? A abençoada dor, que nunca se interessou por ler o espírito nenhum. Falei, em primeiro lugar, não é meu, é nosso. E se você já deveria estar lendo há mais tempo, aproveite seu tempo. Aí leu durante um mês mais ou menos, leu um bocado. Depois de um mês mais ou menos lendo os livros, assim, quer saber uma coisa? Não vou ler mais seus livros. E por quê? Porque está aumentando muito a minha responsabilidade. Então é um incrédulo exatamente por quê? Porque não quer ver. Exatamente para tomar uma definição, uma decisão com responsabilidade. Respeita-se a imaturidade das pessoas. Cada um tem o direito de fazer as suas opções. Mas este é o céu que não é mais céu, quer continuar sendo céu. E não adianta. Uma vez que já bateu a claridade na consciência, não adianta dizer que não sabe.
não é? A querer se enganar a si mesmo. E ele chama ainda um outro grupo. Apenas para não deixar de mencionar, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do Espiritismo, mas ostensivamente a condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Então esse por interesse ou má fé dispensa maus comentários que nós encontramos na sociedade. Espiritismo é a arte do diabo. Espiritismo é a arte de Satanás. Não adianta aguentar com as pessoas. Ela vai continuar pensando assim e nós continuamos estando no Espírito, respeitando-se mutuamente. Porque não há como, é uma posição firmada. Ela nem vai mudar a posição dela, e tampouco nós, por bom senso, vamos invadir essa liberdade de consciência dos nossos irmãos. Dar tempo ao tempo. Não é? Muito bem. E depois ele termina essa classificação, abrindo em vários matizes, nos dizendo o seguinte: além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se pode incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Ou seja, esses são assim tão volúveis que não têm coragem de tomar uma decisão. Mas se o meião, o povão, a maioria está junto. Quem está com a maioria está certo. A minoria está correndo risco. Exatamente. Vai na onda, né? Então isso chama-se pusilanimidade. Ou seja, não é a pessoa que tem coragem de tomar uma posição por si mesma, mas respeita-se a decisão da pessoa. E chama ainda os incrédulos por escrúpulos religiosos que nós precisamos abordar. E vai depois ver os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. Então são menos grupos menores. Então, ele fala, não podemos deixar de incluir também nessa categoria, não de opositores, mas de incrédulos, por decepção. E aí, nós temos uma relativa responsabilidade sobre esses incrédulos por decepção. Em parte, a pessoa vem com uma determinada expectativa. E nessa expectativa, ela vem com determinados atavismos. Por exemplo, vem de uma determinada corrente filosófica, onde tem sempre um ícone religioso, seja o sacerdote, seja o pastor. Então existe uma estrutura eclesiástica onde essas pessoas se dedicam a vida para a sua religiosidade. Então, para aquela comunidade, esse referencial deve ser um exemplo de virtude, porque ele é mantido pela própria comunidade para conduzir o rebanho com exclusividade. Quando vem para a casa espírita, a pessoa não se liberta desse atavismo. É natural que procure, embora não exista na casa espírita alguém para se apoiar, e vai ser no Gilson e no Gilberto. Não tenha dúvida, porque está à frente, está puxando a orelha, está chamando, está divulgando, está estimulando a responsabilidade da direção da casa, da diretoria, dos dirigentes da casa. Então, assim como vem de uma comunidade que tinha um líder religioso, vindo para a casa espírita procurar líder religioso. É natural que isso ocorra. Mas, na medida que vai permanecendo na casa espírita, vai observando uma cantilena que é repetitivo mesmo. Os dirigentes sempre esclarecem. O único modelo de guia, quem é? Jesus. Direcionando-nos para que não haja mais intermediário. Então é um crescimento, é um salto quântico. Então, para que nós não venhamos buscar exemplos humanos e venhamos depois estarmos frustrados. Naquela fase inicial, é comum haver um princípio de endeusamento, incensamento. Então, quando ocorre isto, vejamos, a pessoa tira o direito da outra pessoa ser um ser humano. Vamos ilustrar. Alguns anos atrás, pelo menos já faz mais de 5 anos, né?
ele já desencarnou, o Xavier. Nós estamos na Maria da Gaia, estava uma noite de autógrafos. Lá pelas 2, 3 horas da manhã, houve uma interrupção dos autógrafos. Foi quando nós conseguimos entrar na sala, no salão Maria da Gaia, que a filha se colocava fora do salão e ele ficava até as 8 horas da manhã. Começava às 8 horas da noite, varava a madrugada até as 8 horas da manhã. Então era umas 3 horas da manhã que nós conseguimos entrar no salão. Interrompeu os autógrafos e aí a equipe que estava dando apoio à mesa foi servido ali uns biscoitos, um chá. E o Francisco Xavier pegou uma xícara de chá e tomou um gole. Aí uma senhora na assistência, quando viu ele tomando chá, teve uma exclamação, e não era que eu escandalizado, né? Todos ficamos escandalizados. Mas ele come! Mas ele come! Mas ela ficou tão decepcionada com aquela situação, e os compreendem assim, minha mãe faz outras coisas também, que ele é humano. Mas imagine na cabeça dessa irmã o que passava. É um santo, Chico Xavier é um santo, e santo não come, vive de brisa. Agora, quem foi que disse a ela que Francisco Xavier não comia? Própria criação na imaginação da pessoa. Então isso que nós estamos querendo dizer, que começa a colocar a pessoa num patamar a que ela não se colocou, mas tira ela o direito de ser o quê? Um cidadão comum, uma pessoa que está na luta nas suas superações. Então, para mim, Chico Xavier, imagina uma pessoa então que não tem esse progresso de Francisco Xavier. Então, nesse aspecto, a pessoa que está nessa expectativa observa naquilo que vê que a pessoa cometeu uma falha e um erro porque está trabalhando a sua própria evolução, se decepciona. Fala, puxa vida, logo o presidente do centro fez isso, ou o médico da parte de tantos anos faz isso. Então começa por uma análise o quê? Depreciativa. E vai assim, bom, então se aí também ninguém pratica a religião, generaliza, se decepciona e vai embora. Por quê? Ela tinha uma expectativa de encontrar anjos, arcanjos e serafins, que na casa espírita. Vai encontrar ser humano. Então ela criou uma ilusão e fantasia. E vem com essa ilusão e fantasia. Ela vai sofrer sua decepção, sua desilusão. Mas por outro lado, a doutrina espírita, a orientação de André Luiz, de Emmanuel, nos orienta que, embora nós não temos o direito, não podemos de forma alguma nos apresentar como exemplos para quem quer que seja, nós temos o direito de assim agir, mas temos o dever de ser o melhor que possamos ser. Uma coisa não justifica a outra. Então, quem está assumindo a responsabilidade não tem ainda condições de ser perfeito, mas todas as vezes que erra, tem que reconhecer o erro, esforçar por não errar mais, porque estamos caminhando para progresso, evolução, crescimento. Então, veja, uma situação realmente instável que nos impulsiona a não ficar na posição de comodismo. Então, qualquer crítica ou observação que vier, ela vai ser sempre bem recebida, em função da própria responsabilidade que cada um que esteja à frente da casa espírita tenha assumido. E ele transita depois para o grupo dos adeptos. Então, para ver, falando assim, é bom nós agora temos também uma visão desse universo. Ele começa falando dos espíritas sem o saber. Quer dizer, não estudar a doutrina espírita. Como é que pode uma pessoa ser espírita sem saber que é espírita? Então ele elucida. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá temos o capítulo da perfeição moral, depois vamos ver os bons espíritas, mas antes dos bons espíritos, que é o homem de bem. Então ali estão as características do homem de bem. E ele, quando passa para o tópico dos bons espíritos, tudo que nós dissemos para o homem de bem vale para os bons espíritas. Então, quando ele faz essas colocações, ele chama a nossa atenção lá no Livro dos Espíritos, da lei de liberdade, na terceira parte, quando fala da liberdade de consciência. Ele pergunta a Allan Kardec aos Espíritos, dentre tantas doutrinas que existem na atualidade, qual aquela que tem o direito de se apresentar como sendo portadora exclusiva da verdade? Quando
eu passei pela primeira vez nessa pergunta dos Espíritos, eu fiquei curioso ver a resposta. Logo, deve ser doutrina espírita. Por quê? Se a doutrina é dos Espíritos, eles estão respondendo, e quem capitaneou é o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, então só pode ser a doutrina espírita. Mas eles não responderam que é a doutrina espírita. Porque se assim tivessem respondido, eles nos conhecem muito de perto, não conhecem? O que tem acontecido na história da humanidade? Cada doutrina, cada religião dona da verdade. Então aqui está a verdade, não está lá. E aí os Espíritos dizem, nós é que somos portadores exclusivos da verdade. Por quê? Assim os Espíritos estão dizendo. Então, por nos conhecer a intimidade do ser humano, que nós ainda alimentamos características que têm que ser trabalhadas e desenvolver as virtudes para estiolar, orgulho, vaidade e por aí afora, respeitando a nossa pequenez, eles responderam sim que é doutrina espírita, mas por meio direto. E a resposta que eles nos deram foi a seguinte: é aquela que o maior número de homens de bem fizer e menos hipócritas. Se nós estamos estudando a doutrina espírita, qual o objetivo que nós estudamos a doutrina espírita? Só para ter o conhecimento da cultura? Ou para aplicar na nossa vida? É óbvio, para aplicar na nossa vida. E já começamos a aplicar quando sentimos o quê? A consolação que a doutrina nos propicia. Através do entendimento, nós nos sentimos confortados e consolados. Através do entendimento, sentimos que nós somos os construtores do nosso próprio destino, usando o livre-arbítrio corretamente. E aí existem os exemplos, inúmeros exemplos, encarnados e desencarnados, do mau uso e do bom uso do livre-arbítrio. Então, através desse entendimento, é óbvio que estamos sendo constantemente estimulados a sermos cada dia melhor, a caminharmos na senda do progresso e da evolução. Se nós temos a cultura espírita, o conhecimento espírita, e não aplicamos nas nossas vidas, é direito que temos. Mas qual é a prova que nós estamos dando à comunidade? Quando cometemos os erros equívocos, hoje da sociedade, pergunta: ué, mas você não é espírita? Como é que você procede assim? Porque a sociedade já tem um consenso que o espírito é diferente. Através desses ícones, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, mais recentemente Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros ícones que deixaram um rastro de realizações, demonstrando que o espírita é e tem que ser diferente, porque a doutrina é diferente. Esclarece, instrui, liberta da ignorância. Muito bem, então dentro desse aspecto, começamos a sentir que se não há uma correspondência entre conhecimento e vivência, Jesus chama isso de quê? Está lá, o sacerdócio dentro de Jerusalém. Ó raça de víboras, hipócritas, caiados por fora e por dentro cheio de podridão. Não está no Novo Testamento. Então os Espíritos repetem exatamente o que Jesus disse. Mas o que? Aqueles que forem realmente homens de bem e menos hipócritas. Hipócrita não vivencia. Ou seja, o seu discurso é diferente da atitude, da ação. Então vejamos, se nós desejamos dar uma demonstração à humanidade que a doutrina espírita é a melhor doutrina que nós temos à disposição, depende da nossa transformação. Se ela não estiver mudando a nós mesmos, ela é inócua. Ela é eficiente se estiver produzindo as nossas modificações. Então o homem de bem é o protótipo, é o objetivo em nos transformarmos em homem de bem. E aqueles que já são homens de bem já vivem intrinsecamente os ensinamentos da doutrina espírita. Aquelas características do homem de bem. Já praticam o quê? A lei de amor, justiça e caridade, que é o ponto máximo. Ele é benevolente, ele é honesto, ele é sincero. Todas as características do homem de bem.
A doutrina espírita visa que nós desenvolvamos essa capacidade. Ele é altruísta, ele é humilde. Então, o exemplo dessa identificação é a biografia do Dr. Bezerra de Menezes. No mês passado estavam lembrando dele. Ganhou o livro do Espírito de presente. Então, no bonde, voltando para casa, ele começa a folhear o livro. E qual foi a surpresa que ele teve? Dava a impressão que ele já conhecia o livro de ponta a ponta, nunca tinha lido. Mas não tem novidade nenhuma. Ora, se a doutrina visa transformar o homem de bem, ele já sendo um homem de bem, não tinha novidade nenhuma. Porque também ele veio à Terra como missionário. O planejamento foi muito espiritual. É óbvio que conhecia a doutrina, conhecia esses ensinamentos todos. Então, na Terra simplesmente é o quê? A recordação desses ensinamentos. Mas abrindo para os demais, então, aqueles que tornaram espíritas através do estudo, começa o espírita experimentador. São aqueles que adoram participar de uma reunião de efeitos físicos, reunião mediúnica. Adora ver os espíritos manifestar, mas não vai além dos fenômenos. O espírita é experimentador. Onde tiver uma experiência mediúnica, pode contar que lá ele vai estar. E não nada mais além dali. O segundo grupo ele chama de os espíritas imperfeitos. Esse caminha um pouquinho mais, embora goste também de participar da reunião mediúnica, mas já começa a raciocinar, a refletir, a filosofar em função das mensagens dos ensinos que os espíritos traduzem. E tem a lucidez do raciocínio. Muitas das vezes são excelentes expositores, incluído aí, porém, é a cultura espírita ainda está destoando da vivência. E esse ele chama de os espíritas imperfeitos. No terceiro grupo, dos que estudaram a doutrina espírita, ele coloca os verdadeiros espíritas, ou espírita cristão, passaram pelas fases anteriores e agora vivenciam ou esforçam-se por vivenciar a doutrina espírita. Onde está lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faça por dominar suas más tendências. Então é esse esforço constante que nos leva à transformação como verdadeiros espíritas. E no quarto grupo, esse é de causar preocupação. Ele encerra o tópico dizendo: dentre os que estudaram a doutrina espírita, existe um grupo que antes de ser pela causa espírita, depõe contra a causa espírita, e chama-os de os espíritas exaltados. Como é que é o espírito exaltado? O espírito deu uma mensagem, deu um recado, deixou a questão. Não dá um passo sem consultar o plano espiritual. Ele abdica do seu livre-arbítrio, abdica do seu raciocínio, da sua lógica, para fazer cegamente o que os espíritos mandam. Ele é um deslumbrado com os fenômenos. Assim como nós observamos fanáticos de outras filosofias espiritualistas, também existe o espírita fanático, que está nesse grupo do espírita exaltado. Então, da mesma forma que outras correntes religiosas, quando esses fanáticos vêm falar conosco e nos causa espécie, a gente não consegue se livrar no momento daquela insistência. Agora imaginemos o espírita que ele transformar o outro espírita da noite para o dia. Também dá prova o quê? De uma doutrina inócua. Então aquele que não é espírita, ao observar isso, se isso é ser espírita, eu não quero ser espírita. Não quero que eu abrir mão da sua lógica, do seu raciocínio. Então Allan Kardec fecha dizendo: esse depõe contra a própria causa espírita. Então, dentro dessa angulação, vejamos, nós temos então a liberdade de fazer uma auto-reflexão. É óbvio, nós transitamos já de outras expressões anteriores e estamos compondo o que se chama assim, as várias classes de adeptos da doutrina espírita. Mas será que nós somos experimentadores? Ou já transitamos para o espírito imperfeito? Ou já somos verdadeiros espíritas? É óbvio que os exaltados a gente já descarta, né? Nós não vamos dar prova aí de ser por contra a doutrina espírita. Mas não podemos perder de vista que a casa espírita nos deu a oportunidade de convivermos em família. É uma célula. Não existe estrutura eclesiástica, nós dissemos. Mas existe o quê?
outras casas semelhantes à nossa casa. Então, a exemplo, nós estamos aqui no Leonídio Passanudo, mas estamos vindo lá do Lago Teresa, de Copacabana. Então, da mesma forma que aqui esta casa tem a sua autonomia dentro da própria sociedade, personalidade jurídica, ela é independente para tomar as suas deliberações, norteia os seus passos, as obras básicas da codificação. Também as outras casas procedem de igual forma. Mas há uma necessidade de quê? Que haja um interrelacionamento entre as casas. Porque a doutrina é a mesma, mas nesse contato entre as casas, nós vamos, de uma certa forma, de comum acordo, desenvolvendo nossas tarefas o mais harmônico possível. Porque nós não temos o nível de perfeição de fazer a coisa de uma forma perfeita. Nós fazemos sob o nosso enfoque. E o nosso enfoque, ele é voltado exatamente à nossa capacidade de percepção. Então, quando temos contato com outras comunidades, muitas das vezes vamos observar que, embora seja a mesma doutrina, a forma de aplicar e desenvolver o trabalho tem outras metodologias que produzem melhor resultado do que a metodologia que nós estamos aplicando. Então, isso dá o quê? Uma reciclagem na aplicação da doutrina. Não é no conteúdo doutrinário, mas é na vivência da doutrina. Então, esse intercâmbio é muito salutar. Por outro lado, houve uma época que os espíritas eram perseguidos. Muitos médios foram presos, foram parar realmente na cadeia. Nós não somos dessa época, não? Graças a Deus. Mas esses que foram presos, pela perseverança, pela dedicação, pela coragem, deixaram exatamente um rastro, não é? um tributo para nós, um legado, que hoje nos faculta estar de portas abertas, professando a nossa doutrina com toda a liberdade. Mas isso não foi assim, irmãos, já foi uma conquista. Mas para que essas conquistas sejam realmente respeitadas, nós temos que ter o quê? Representatividade. E nós tivemos há pouco tempo o censo do IBGE, que mostrou a comunidade espírita um número muito reduzido, né? 2.500.000 espíritas no Brasil. Olha, isso está muito aquém do que numa outra reportagem depois veio o número na faixa de 10 milhões, 10 ou 12 milhões. Sem falar nos simpatizantes da causa espírita. Então, essa parte estatística é muito interessante para o governo, para tomar as suas medidas, porque passa a respeitar os segmentos da sociedade. É um segmento representativo. Mas quando chega para falar com a comunidade espírita, vai falar com quem? Aí a coisa fica meio complicada. Vai vir aqui na Taquara falar com o Gilson, vai ter que ir em todas as casas espíritas para falar. Então necessitamos ter o que? Uma representatividade. Essa representatividade não estabelece hierarquia, não é hierarquia eclesiástica. Então existe essa estrutura do movimento espírita na nossa terra. Então nós temos o Conselho Federativo Nacional, que responde pelo movimento espírita em âmbito nacional, no Brasil. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro o Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro. Então, quando se quer falar com a comunidade espírita, é esse órgão que representa todas as casas espíritas no estado do Rio de Janeiro. Mas é quase que, não vou dizer impossível, mas difícil conseguir reunir todos os presidentes das casas espíritas. Isso é convocado uma vez por ano na sede do Conselho Espírita Estadual. Ali o Conselho está reunido. Então, se são em torno de 700 casas espíritas, na Assembleia, por isso estaria 700 presidentes de casas espíritas. Aí existe a representatividade. E essa Assembleia elege, então, a diretoria, que tem um mandato para falar em nome das casas espíritas. E para que isso não fique estanque, então o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele fraciona essa supervisão através de conselhos regionais. O Conselho Espírita de Unificação. Cada Conselho Espírita de Unificação, que não tem personalidade jurídica, coordena em média de 10 casas espíritas. Aí, quando reúne esses conselhos fracionados, então passa a reunir o quê? 70 pessoas.
Essas 70 pessoas têm a representatividade das 700 casas, porque quem indica esse representante são os 10 presidentes de cada área, de cada região. Então, para quem quiser realmente ter essa visão do que é ser espírita, de ser participante do movimento espírita, a família espírita estará reunida, relembrando mais uma vez os 150 anos de espiritismo, como adepto dessa doutrina que nos abençoa, instrui, orienta. Em outubro estaremos reunidos de forma também tradicional, é um monumento histórico, lá no Hotel Quitandinha, no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Nós vamos trazer os cartazes aqui, deixando na mão do nosso companheiro. Trouxemos também os panfletos da divulgação e algumas fichas de inscrição. Então depois vocês poderão tomar conhecimento na livraria deste evento. Quem puder participar não vai se arrepender de ter essa visão onde a representatividade do nosso Estado estará reunida exatamente em função desses objetivos, da necessidade do estudo da doutrina espírita para sermos realmente adeptos esclarecidos. Que possamos nos encontrarmos lá no Palácio do Quitandinha e ter a alegria do convívio durante sexta, sábado e domingo. Todos estão convidados. Muita paz.